Salve meu parça e minhas parça, firmeza? Vocês estão ouvindo as vozes de Eduardo e Leonardo dos Santos, crias do Conjunto Habitacional Parque Itajaí Campinas e fundadores do projeto Vegano Periférico. E aqui vocês vão ouvir ideias e pontos de vista sobre justiça social e climática, direitos dos animais e alimentação saudável. Ah, e não importa onde você mora, importa como você pensa. Então, bora pensar com a gente? Salve, salve família! Tá começando mais um episódio do podcast Vegano Periférico. Eu sou o Léo. E eu sou o Du. E nesse episódio vamos trocar uma ideia para desmistificar a alimentação vegana e entender se faz algum sentido esse movimento de pessoas que estão deixando o veganismo alegando questões de saúde. E para isso trouxemos o Dr. Eric Slivich, que é médico, mestre e doutor em Ciência da Nutrição pela Unifesp, especialista em Nutrologia pela ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Ele é especialista em nutrição enteral e parenteral pela Braskem, pós-graduado em endocrinologia e nutrição clínica. Ele é diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da União Vegetariana Internacional e autor dos livros Alimentação Sem Carne, Guia Prático, Virei Vegetariano e Agora, entre outros. Seja muito bem-vindo, Eric. Obrigado, Du. Obrigado, Leonardo. Um grande prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, meu querido. Primeiro, eu queria agradecer muito por você ter aceitado o convite, por você estar aqui conversando com a gente e contribuindo para esse tema que é tão importante, que é a alimentação vegetariana, alimentação vegana, associado à ciência, que é algo que a gente preza muito. Pra gente começar, eu queria saber um pouquinho qual que é a sua caminhada, qual que é a sua história de vida, para além da profissional, e por que você decidiu virar vegano? Na adolescência, eu comecei a praticar arte marcial, comecei a estudar um pouco mais da filosofia oriental, e aí eu encontrei as questões aí éticas, as questões de saúde, as questões de desenvolvimento pessoal. Kung Fu sempre foi a prática que eu fiz, e estudando budismo, taoísmo, né, eu me aproximei dessa filosofia. Então eu comecei a pensar em tudo que eu fazia, de hábitos, e a alimentação, ela entra nisso de uma forma muito intensa. E aí foi quando eu comecei a tirar coisas da alimentação que eu falava, poxa, isso aqui não deve fazer bem. Isso foi na década de 90, né, 1990, mais ou menos. Não tinha a quantidade de industrializados que tem hoje, né, então era um pouco diferente, mas eu falei assim, não, açúcar não deve fazer bem, fui tirando. Quando eu vi, eu tava ali sem saber o que comer, já tinha tirado queijo, tirado uma série de coisas, e aí encontrei um grupo de médicos que fazia alimentação macrobiótica, naquela época, que dentro do perfil que eles aplicavam para a saúde, era um perfil vegano, né? Então eu entrei na alimentação macrobiótica. Se eu fosse escolher um motivo para te dizer, eu diria que foi pela questão da saúde inicialmente. Então eu pratiquei rigidamente a macrobiótica por 2 anos, fazendo várias experiências ao longo do tempo. Depois fui para o higienismo e outras linhas de alimentação. Na faculdade de medicina eu fui estudando a nutrição em paralelo, né, para poder ter os elementos todos de entendimento. E eu busquei a medicina justamente para entender como é que a alimentação trazia esse benefício, né? Porque eu acompanhei esse grupo de médicos que tinham pessoas com doenças bem importantes, com diabetes, com câncer, doença cardiovascular, e eu acompanhando eles, eu vi resultados fantásticos com a alimentação. Numa época que ainda não existia esse conhecimento que a gente tem hoje do poder da alimentação. Isso aí foi em 1992 que eu fiz essa mudança alimentar. Tô vivo até hoje, né? A gente tá vendo que é perfeitamente viável, né? E aí foi muito interessante porque eu fui por esse caminho que eu quis trabalhar na medicina, daí quando eu me formei, eu fui para nutrição enteral e parenteral, que é dieta por sonda, dieta por veia, né? Que a gente aprende a lidar com todas as doenças, com os cálculos, né? Quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura, que tipo de gordura. Então a gente tem uma visão mais realista, prática. Eu costumo dizer que eu sou da nutrologia raiz, né? Eu não aprendi num curso ali e fui atender os pacientes. Não, eu tenho a vivência prática minha e a vivência de pacientes atendendo na parte de nutrição hospitalar e não hospitalar, né? Então é o que eu faço hoje. Na sua pergunta, quem é o Eric? O Eric é uma mistura da parte profissional com a pessoal, porque isso é tão forte na minha vida que eu tenho até uma dificuldade de falar o que eu seria sem essa parte do estudo, da vivência, porque isso é uma coisa muito incorporada. Então eu me divirto estudando, eu me divirto nos cursos que eu faço, com as pessoas ao redor nessa parte de aprendizado. É uma vida meio mesclada, né? Não tem muito esse Eric fora que tem uma vida totalmente dissociada do que você vê da parte profissional, né? Então, eu tenho essa fusão no meu dia a dia mesmo. E desde a pandemia eu moro no sítio, né? Você mora no sítio agora e você nasceu onde? Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo.
Cresci em São Paulo, fiz meus estudos lá, daí a faculdade eu fiz em Jundiaí, voltei para São Paulo, continuei até a pandemia, e daí na pandemia teve essa possibilidade do atendimento online, então isso me deu a oportunidade de poder sair de São Paulo, que eu já queria, e eu tenho um sítio, né, que é onde eu moro, é onde eu faço os cursos aqui de imersão, as pessoas vêm, ficam hospedadas aqui, e Legal. eu faço atendimentos agora online. Você é vegano desde 1992. mais tempo do que nós temos de vida, né? A gente tá gravando em 2026, né, então são 34 anos, né? Exatamente. Eric, a gente tá vendo uma onda muito grande de pessoas deixando de ser veganas, influenciadoras, pessoas famosas, divulgando esse movimento em perfis que era para potencializar esse movimento. Seja por questão de saúde, seja por causa animal, seja por qualquer outra razão, elas estão alegando problemas nutricionais e eu quero citar alguns específicos que foi dito por algumas influenciadoras e modelos e pessoas famosas, que é o gases, problema de deficiência de vitaminas, problemas de falta de ferro. Eu queria entender, de um ponto de vista clínico, isso faz algum sentido? Porque teve uma pessoa que alegou assim, eu vou voltar a consumir produto de animal por conta de gases, eu vou consumir mais ovos, vou consumir mais peixe. Isso pra mim, como uma pessoa leiga, que sou vegano há 11 anos, bateu como uma coisa bem estranha, né? E do ponto de vista clínico e médico, isso faz algum sentido? Eu quero agregar essa pergunta e eu queria entender profundamente. Existe algum quadro clínico ou alguma questão nutricional que obrigue que algum produto de origem animal seja incluído na alimentação? Já começo a resposta respondendo o Leonardo aqui, tá? Não tem. A gente consegue mobilizar qualquer condição com o perfil vegano. A nossa questão sempre é que alguns ajustes às vezes são necessários para algumas condições, mas perfeitamente organizáveis. Então, quando a gente pensa em desistência do perfil de alimentação vegetariana, isso abre um leque, tem muitas possibilidades, né? Então, tem desde a possibilidade da pessoa que entrou por modinha, ela não tinha a questão dos animais, do meio ambiente, ou mesmo da saúde, né, no coração, ela foi simplesmente porque tá todo mundo indo, então é cool, né, é legal, então vou fazer isso. Só que ela se depara com um meio social que às vezes é um pouco hostil, dependendo do lugar que a pessoa fica, dependendo do que ela convive, né, ela às vezes não tem as mesmas opções, né, para sair com os amigos, ela gostava de ir pra balada e pra lugares assim, e aí ela vai se deparar muitas vezes com cardápios que não são muito inclusivos, né? Isso é uma realidade que a gente vê. E tem as questões que são ligadas à parte de saúde, que elas são todas contornáveis. Então, o que acontece? Vamos começar pela parte mais difícil, que é essa parte intestinal. Eu digo mais difícil porque, assim, a gente está vendo uma situação dessas desordens intestinais cada vez mais frequentes pelo estilo de vida que a gente tem hoje. Então, só para a gente ilustrar, a nossa parte intestinal, ela funciona no relaxamento. A gente chama isso de sistema nervoso parasimpático. É o nosso sistema nervoso que está relaxado. Aí a gente produz enzimas digestivas direito, a gente mantém o nosso movimento intestinal, o nosso peristaltismo funcionando adequadamente. Fica muito melhor fazer a digestão assim. Toda vez que eu estou mais estressado, com privação de sono, nervoso, a gente está ligando o nosso sistema nervoso simpático, que é o da luta e da fuga. E esse sistema, ele fala assim, olha, é sobrevivência. Eu não vou fazer digestão agora. Eu não vou mexer no intestino direito, vou alterar a secreção de enzimas digestivas. Então, vivendo nesse contexto, é muito mais fácil da gente ter muita fermentação com o uso de fibras. Porque a fibra, na realidade, ela lentifica o trânsito intestinal. Ela melhora a formação do bolo fecal. Então, a pessoa defeca, vai ao banheiro com mais facilidade. Mas no movimento intestinal, ela vai lentificando, o que é ótimo, né, para uma pessoa saudável. Porque, você imagina só, você comer um carboidrato, se o seu intestino está indo devagarzinho, você absorve mais devagar, você faz uma elevação menor de glicemia. Tem aspectos muito positivos nisso. Só que, se essa fibra entra no ambiente que a digestão está devagar, está com pouca enzima, não está empurrando direito essa fibra, está quentinho, vira uma fábrica de formação de gases, vira algo muito fermentativo. Então, quando essa pessoa tira a fibra da dieta, ela se sente melhor. Assim, nossa, eu tirei ali os alimentos integrais, estou comendo carne, ovo, queijo, que não tem nada de fibra, ela tirou o sintoma, né? Porque aquelas bactérias que estavam fermentando, elas estão sem comida e elas vão definhando. Só que isso gera um outro problema, porque a nossa diversidade de bactérias intestinais depende muito do consumo de fibras e dessa variedade de vegetais. As bactérias do nosso intestino, as bactérias boas, elas não vão comer a carne, não comer o queijo, elas vão comer a fibra, o carboidrato principalmente, né? A fibra é um carboidrato não digerível, né? Por definição. Então, quando a pessoa fica mais tempo nessa dieta, com essa restrição de fibras, ela começa a provocar uma alteração nessa microbiota, nessas bactérias intestinais. E aí ela fica com mais escassez, muitas vezes, de bactérias, e ela depois tem mais dificuldade de reintroduzir os alimentos com fibra, mesmo porque às vezes ela não tirou a causa do processo, ela simplesmente tirou ali o fator que estava causando mais fermentação.
Então, quando a pessoa tem essas questões digestivas, a gente vê que em consultório é uma situação que às vezes dá mais problema, mais dificuldade de lidar. Por quê? Eu tenho que mudar o hábito da pessoa. Eu tenho que checar como é que está essa questão de sono dela, a questão de ambiente que ela come, nível de estresse durante o dia. A gente vai checar se tem alguma dificuldade na secreção de enzimas digestivas. Tem exames que a gente consegue ver isso. E dá um certo trabalho fazer esse mapeamento. Vou descartar a doença celíaca, descartar uma série de coisas. Só que vamos supor que a pessoa tem ali uma situação que ela está de fato fermentando bastante. Existem possibilidades na dieta de você modular, de escolher os alimentos menos fermentativos de fonte vegetal. Então eu dou até o exemplo clássico que uma das coisas que mais fermentam pra gente são as leguminosas, são os feijões. Eles têm algumas fibras de difícil digestão, que é a rafinose, estaquiose e verbascose. Não é o fitato, tá? Como as pessoas falam. São essas 3 substâncias que são fermentativas. Então a gente tem formas de usar alimentos com menor teor e temos formas de tentar reduzir o teor que tem nos feijões. Então olha só, se a pessoa tem um intestino irritável, né, uma situação que ela não deve usar nada que possa causar fermentação. A gente tem o tofu como possibilidade e eu sempre coloco assim que o tofu a gente tem que comprar onde tem japonês, né? Porque loja oriental, o tofu sai infinitamente mais barato, potinhos às vezes em plástico, pequenininhos. Então é uma possibilidade. O tofu não fermenta, ele entra naquelas dietas que o pessoal chama de low food maps, que são dietas para as pessoas que têm o intestino irritável. Ela pode entrar tranquilamente. E alguns shakes proteicos são mais tranquilos também para o fermentamento. As lentilhas fermentam, mas fermentam menos do que os feijões. E os feijões em si, nos quadros mais problemáticos, a gente tenta reduzir bem o consumo. Então, para a gente tentar otimizar os feijões, para dar menos fermentação, a dica é o seguinte: além de deixar os feijões de molho a noite inteira, né, ou 24 horas, trocando essa água, antes de cozinhar definitivamente, a gente coloca numa panela no fogo, com água nova, põe para ferver, coloca no fogo mínimo e deixa ali uns 15 minutinhos. Desliga, joga toda essa água fora e aí cozinha numa panela de pressão por 30, 40 minutos. Isso reduz bastante a rafinose, estaquiose e a verbascose, que são essas fibras mais fermentáveis. Isso torna o feijão mais facilmente assimilado do ponto de vista fermentativo, fica bem melhor. Então, a gente consegue ir mobilizando isso. Mas, assim, não dá para negar que tem pessoas que são muito fermentativas. E essas a gente consegue mais indo pro tofu, usando essas fontes proteicas que não fermentam tanto. Questão de deficiência de vitaminas. Quando tá no plural, a gente já desconfia que a pessoa não sabe quais são as vitaminas, né? Alguma coisa aconteceu que ela acha que tá faltando. Então, o que é interessante? Todos os nutrientes que a gente tem que prestar atenção numa alimentação, principalmente baseada em plantas, a gente consegue dosar no exame de sangue. Então a gente não fica no escuro se a gente tiver como fazer uma avaliação. E isso tem exames que às vezes são bem simples de fazer. No próprio SUS, às vezes a gente consegue fazer alguma coisa. Só fazendo um parênteses, toda dieta tem um ponto de atenção. A dieta onívora tem ponto de atenção, a dieta baseada em plantas tem pontos de atenção também. Tá? Isso é para todas as dietas. Então, numa dieta baseada em plantas, a gente sabe que o nutriente mais comentado em termos de possibilidade de deficiência é a vitamina B12. E eu entendo que hoje, alguém que se torna vegano e não sabe da vitamina B12, é a pessoa que está totalmente alienada, porque não tem como ela não saber. Se ela não quiser usar, porque ela é teimosa, não porque ela não está esclarecida. Porque de fato precisa, né? A gente faz o suporte de vitamina B12 e vale lembrar que os animais em sistema industrial de criação, né? Os animais são suplementados com vitamina B12. E no seu livro Alimentação Sem Carne, você também coloca que em várias fases da vida as pessoas precisam suplementar uma vitamina ou outra, quando uma gestante, também tem o sal que ele é iodado, tem a farinha que tem ferro, ácido fólico. Isso tá no seu livro e me chamou muito a atenção também, é verdade, não é só uma dieta vegana que precisa de uma suplementação. Exato, é que isso está tão no dia a dia que a pessoa nem percebe que numa dieta onívora tem cuidados populacionais já adotados para essas pessoas não terem deficiências também. Eu tenho uma pergunta de ordem natural. Imagina que a gente está debatendo com um biólogo ou com uma pessoa que está nessa visão de ser humano, natureza e alimentação. Onde que entra essa questão da vitamina B12 ser de origem animal, que a gente sabe que não é, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso. E como que faz para populações ocidentais mais urbanizadas que têm essa consciência vegana, que é essa noção da importância de preservação da natureza, de não consumir animais. Onde que entra a vitamina B12, quando suplementada? Ela continua sendo algo normal, algo natural? Ou nós, humanos, precisamos necessariamente consumir animais para obter
a vitamina B12? Gostaria que você descortinasse um pouco esse debate. A vitamina B12, ela é de produção bacteriana, principalmente. Tem outros micro-organismos que também podem produzir, mas as bactérias são as principais produtoras. Então, vamos dar o exemplo de uma vaca, com várias câmaras gástricas fermentando bastante, cheia de bactéria fermentando capim. Ela forma a vitamina B12, absorve e consegue usar. Então, não é que foi uma geração espontânea dentro da vaca, ela mesma criou, não. Foram as bactérias que produziram para ela. Isso é tão interessante que a vitamina B12 chama cobalamina. Ela tem um átomo de cobalto, né, e a estrutura dela em volta. E olha que interessante, na indústria da pecuária, eles colocam sal com cobalto, justamente para as vacas lamberem, ter o cobalto para as bactérias usarem para fazer a cobalamina. Então isso tudo já é estruturado. E aí o que acontece? Quando a gente vai usar para ser humano uma vitamina B12, ela é feita em cultivo, né? Então as bactérias ali em processo de fermentação, né, com todo o substrato adequado, se extrai a B12 delas. Então a gente na realidade tira o animal como intermediário e a gente usa diretamente o produto. Sim. Então super tranquilo da gente usar. É um produto in natura, digamos assim, é natural, né? Só não tem um animal atravessando. E é muito melhor que você consuma uma cápsula sublingual que seja, do que você participar de uma atrocidade em abatedouros e consumir pedaços de animais que não queriam morrer, que sofrem, entre outras coisas, né? Pensando na população mais pobre, população mais periférica, supondo que essa população, que é o nosso foco, né, tenha contato com as ideias sobre veganismo, sobre alimentação, e essa galera gostaria de adquirir a vitamina B12. Como que é possível ter isso no dia a dia sem que comprometa o orçamento? É assim, a vitamina B12, de forma geral, ela é barata. Então, se você for manipular, por exemplo, é barata. Se você for comprar, ela costuma ter um valor que é acessível. A única questão é que, dependendo do suplemento que você escolhe, às vezes tem outras coisas adicionadas que vão encarecer no produto. Mas se a gente for pegar a vitamina B12 pura, ela costuma ser bem tranquila. Então, vamos pensar do ponto de vista de um produto manipulado, que aí você vai precisar de um prescritor ou até uma farmácia manipulada que às vezes disponibiliza. Para você ter uma ideia, uma dieta com muita carne, queijo, leite e ovos, a pessoa não ingere nem 10 microgramas de B12, tá? Então, vamos lembrar esse número de 10, que seria um número quase impossível de ela ingerir. Grande parte dos suplementos de farmácia tem 9,9, então tem 10 microgramas. Então, se a pessoa está ingerindo isso e ela está com deficiência, se ela estivesse comendo a carne, ela também estaria com deficiência. Vale lembrar que 40% da população onívora mundial tem níveis insuficientes de B12 e o vegano que não suplementa pode chegar até 86%, né? Então, é uma estatística que mostra uma necessidade de cuidado, mas o onívoro está bem prejudicado também com relação à parte de B12. Minha mãe, o exame dela semana retrasada que eu olhei, tá baixo em B12, ela tá com deficiência de B12 e ela consome todo o produto de origem animal. Exatamente. Né? Então é o que a gente encontra na prática, mesmo em avaliação em consultório a gente vê isso também, né? Isso é um ponto que a gente consegue adquirir produtos com essas doses baixas. Então a pessoa virou vegana hoje. Se ela pegar um suplemento com 9,9, ela já está consumindo igual ou mais do que se ela estivesse comendo os produtos animais. Agora, para muitas pessoas, a gente tem que ver o seguinte. Existe um nível de sanguíneo de vitamina B12 que a gente chama de nível de segurança. Porque a vitamina B12, quando a gente dosa no exame de sangue, ela é a soma de 3 transportadores de B12 no sangue. Eu explico. Você absorve a B12 que veio do alimento, tem um pouco de bactérias no intestino que produzem um pouquinho de B12. Então, no seu sangue, tem 3 transportadores de B12, 2 deles transportam B12 que não funciona, que é a B12 inativa. E um deles transporta a B12 ativa. Então a B12 dosada no sangue é a soma do que tem nesses 3. Aquele número que você vê no exame é a soma de B12 ativa com B12 não ativa. Então 2 pessoas com o mesmo valor podem ter uma proporção diferente de B12 funcionante ou não funcionante. Então a gente geralmente sugere, para quem não vai fazer uma avaliação mais detalhada, que essa B12, que ela geralmente vai de 200 até uns 980, manter acima de 490, acima de 500. E geralmente, para conseguir isso, grande parte das pessoas vai precisar ingerir mais ou menos 500 microgramas de B12 por dia. Parece uma coisa muito distante, né? Poxa, de 9,9 para 500, mas a regra é o seguinte, quanto maior a dose, menos você absorve. Então, quando você passa ali de uma dose ali de 10 microgramas, que você não vai absorver ali nem 5 microgramas, quando você passa para uma dose ali de 500, você absorve mais ou menos 7 microgramas. É uma dose que dá um suporte, você precisa de 1 micrograma no seu sangue por dia para manter a produção das células vermelhas. Mas aí precisa de mais ainda para manter a sua parte neurológica funcionando bem. Então, nessa dose de 500, para a grande parte das pessoas, já supre bem para manter um nível ótimo. Eu quero voltar um pouco, que a gente estava falando sobre a produção de gases, né, intestino, que é uma questão muito recorrente. Eu tive um problema muito sério durante 3, 4
4 anos de gases e meu intestino estava muito ruim, eu ficava muito inchado. Depois que eu passei a tomar medicação para ansiedade, depois de 1 ano eu não tive mais gases. Eu tentei fazer de tudo com a alimentação, falei, eu não vou voltar a consumir produto de origem animal, porque eu não concordo com isso. Depois que eu parei de ter ansiedade ou crises de ansiedade severas que eu tinha, meu intestino voltou a funcionar perfeitamente. Mesma alimentação, com a mesma quantidade de comida que eu como, pratos assim exorbitantes, proteína porque eu treino, etc., eu não tive mais problema no intestino. Então quando você falou da mudança do estilo de vida e tal, é total o que eu vivi. Só mudei a ansiedade na minha vida e eu parei de ter problemas intestinais. É isso, é exatamente isso. Seu exemplo é perfeito para ilustrar. Foi um ótimo parênteses. Agora eu vou fechar o parênteses, foi realmente bom. E vou continuar na B12 porque eu tenho uma dúvida, é o seguinte. Eu já tomei aquela laranjinha diariamente. Pra mim não funcionou. Eu comprei uma na internet de 5.000 mcg e passei a tomar uma vez a cada 3 dias. E aí deixou minha vitamina B12 lá em cima. Essa é a experiência totalmente individual. Tem um jeito certo de tomar vitamina B12? As pessoas que estão em dúvida, assim, imagina que o nosso público vegano tá super em dúvida. Tem um jeito certo, um jeito melhor, ou é relativo, depende de cada um? Um jeito mais fácil, um jeito prático, que você não precisa todos os dias. A gente tem várias possibilidades, tá? Mas assim, vale a pena dizer que é bem individual o nível que cada um vai manter com a mesma dose ingerida. Então, quando a gente fala 500 microgramas por dia, é uma dose meio estatística, que a gente vê em estudos que costuma manter assim. Mas eu tenho paciente, por exemplo, que para manter um nível ótimo, eu tenho que usar 1.500 a 2.000 por dia. E outros pacientes que eu tenho que usar 10, 5 microgramas por dia. Então é muito variável. A maior parte precisa de uma dose maior mesmo, tá? Alguns poucos precisam de uma dose mais baixa. Então a gente tem a possibilidade de usar diariamente e tem a possibilidade de usar semanalmente. Eu não indico a injetável mais, tá? Porque a injetável ela sobe rápido, pode descer rápido para muitas pessoas e ela não traz uma estabilidade metabólica. Então eu sugiro a via oral. Então geralmente, se eu for pensar em uso semanal, tem menos estudos na literatura, tá? Mas o que a gente vê na prática é que são doses que vão de 5.000 até 10 a 15 mil por semana. A pessoa poderia tomar uma vez por semana uma dose desse tanto. No seu caso, ficou aí entre 10 mil e 15 mil, né? Tomando a cada 3 dias os 5 mil. Isso, e foi bom pra mim, Agora, o uso diário, ele também funciona super bem, e às vezes a gente tem mais estabilidade, porque a gente consegue ver certinho, né? Então, aí doses variáveis, mas com 500 por dia é uma possibilidade. E uma coisa legal pra saber é que não precisa ser sublingual, tá? A indústria ela fez uma propaganda super boa, que tem que ser metil e tem que ser sublingual. Não precisa nem ser metil, nem ser sublingual, tá? Mesmo porque a metil é menos estável ao armazenamento do que a ciano. Mas é mais estável também, e eu passo para os meus pacientes a ciano. Eu só passo a metil quando a pessoa tem medo da ciano, porque virou um terrorismo nas redes sociais, que tá tudo errado essa ideia de que a metil é ativa. Eu fui enganado pela indústria. Muito interessante falar isso, é que até eu tô recebendo essa informação agora. E eles também fizeram essa ideia de que tem que ser sublingual. E os estudos que compararam sublingual com via oral, com ingerido, o resultado final é o mesmo. Particularmente, prefiro a ciano por via oral. Não tá errado usar uma metil sublingual, você pode usar, mas assim, vai funcionar. Mas não é que as outras não vão funcionar, é que a metil vai funcionar muito mais. Exato. E tal, como eu tava acreditando até um tempo atrás. Saindo da vitamina B12, a gente quer entender se existe, de fato, um consenso científico de que a alimentação vegana é realmente segura e saudável. É possível afirmar isso? É possível afirmar, tá? A gente tem algumas entidades que têm pareceres, né, que mostram essa segurança e o quanto ela é saudável, mas tem um aspecto que a gente precisa ver, isso é muito importante, que quando a gente fala em alimentação vegana ou baseada em plantas, isso abre 1000 possibilidades de composição dessa dieta. Eu posso fazer uma dieta totalmente industrializada e aí a gente vai criar um perfil de alimentação extremamente carente e ruim que vai prejudicar a pessoa. A nossa questão sempre de avaliação é, se eu comparar uma dieta baseada em plantas bem estruturada, né, bem montada, com uma onívora bem estruturada e bem montada, a resposta é sim, tem vantagens. Tem vários estudos que fizeram isso. Que eles pegam um grupo de indivíduos, eles randomizam, ou seja, eles colocam em 2 grupos aleatoriamente. Então, um grupo vai seguir uma dieta baseada em plantas bem feita e o outro vai seguir uma dieta onívora bem feita. Então, tem estudos assim feitos com doença cardiovascular, com câncer, com diabetes. Em todos eles, o perfil baseado em plantas teve resultados melhores do que o perfil baseado em produtos animais. Quer dizer, não é que é baseado em produtos animais, é uma dieta onívora, né, sem excedente de carne, ovos e laticínios, mas, se a gente for pensar, né, uma porção de carne, 3 de laticínio já dão 500 calorias. Isso já, para uma mulher, é 1/3 da dieta dela. Você mudar 1/3 do cardápio é uma diferença significativa.
né? Então tem diferença. E isso em todas as fases da vida, crianças, idosos... Gestantes, todos. Um adendo que a gente faz é na infância. Por quê? Tem várias publicações, principalmente da década de 70, que eles encontraram crianças com problemas de desenvolvimento com dietas que eles chamavam de vegetarianas, e às vezes a gente ia ver, não era vegetariana, era macrobiótica, às vezes tinha peixe. O pessoal confundia tudo. Mas basicamente é o seguinte, nosso cuidado com uma alimentação baseada em plantas para criança é que a criança precisa de muito mais caloria por quilo de peso do que um adulto. Para a gente ter uma ideia, nós precisamos de mais ou menos 30 calorias por quilo de peso. O recém-nascido vai precisar próximo de 100 calorias por quilo de peso. Se eu pego uma criança e encho o estômago dela com folha, com legume, eu não estou colocando caloria suficiente, eu não estou dando proteína suficiente. Daí eu encho o estômago e tem pouco espaço para comida quente, para arroz com feijão. Então, a gente tem que fazer uma mudança para reduzir a quantidade de verduras e legumes, colocar mais o arroz, o feijão, né, os alimentos com gordura, abacate, para poder dar essa composição calórica para permitir o crescimento e desenvolvimento. Isso é totalmente tranquilo e fácil de fazer. Eu tenho pacientes que eu já acompanhei da barriga, né, que hoje são adultos já, né, totalmente veganos. E isso a gente vê no dia a dia. E o mais legal é isso, a gente consegue ver no exame o que está faltando ou não está. Então a gente não fica no escuro, né, a gente vai conduzindo, avaliando tudo aquilo. Bom, considerando essa questão do consenso científico, Dr. Eric, eu tenho um caso curioso que foi lá em Campinas, quando eu participei de uma campanha de um político para vereador, e a gente entrou numa chamada para falar sobre o movimento vegano, sobre a nossa luta, e aí ele no final foi um pouco resistente e falou, eu não sei se eu confio muito nesse tipo de alimentação, vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho muita informação, preciso estudar mais, mas eu não sei se isso é saudável. E eu fiquei com essa informação, porque vindo de uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu acho que faz um trabalho na política muito bom, e é um profissional do SUS, eu fiquei com isso, e eu gostaria de te perguntar, assim, sobre a questão da classe médica, sobre consenso científico. Há muito preconceito em relação a isso, e onde que está esse preconceito? Tem algum fundo de verdade, ou é só questão de desinformação? É desinformação, né? Porque a gente tem que pensar que o estudo médico não envolve a nutrição. Envolve a bioquímica, envolve a fisiologia, são assuntos que são base para a gente introduzir a nutrição e entender como é que funciona cada nutriente no corpo. Mas não é uma expertise médica. Dentro da faculdade não é algo que você vai estudar a composição alimentar, o estudo é muito, muito raso. Então o profissional ele sai com alguns conceitos, proteína de alto valor biológico, ferro M. Quando a pessoa fala de proteína de alto valor biológico, a gente já sabe que ela não entende nada. Porque desde 1991, esse termo já foi removido, porque não funciona na nossa avaliação nutricional. Os profissionais saem desatualizados, desorientados, com algumas ideias engessadas. Se a pessoa sai, por exemplo, da faculdade pensando que falta um aminoácido no reino vegetal, ela já fica apavorada que ela vai ter um problema, né? Sendo que não falta nenhum aminoácido. Então, esses conceitos vão fazendo os médicos ficarem muito ressabiados. Então, se eles não param para estudar de fato os conceitos nutricionais, entender o metabolismo, entender a propriedade dos alimentos, ele realmente não vai conseguir se desenvolver e se abrir. Agora, quando a gente vai pegando estudos clínicos, fica inegável, porque você fala assim, mas poxa, eu achava que a alimentação vegetariana podia ser ruim, mas olha só, teve menos diabetes, teve menos câncer, menos doença cardiovascular, né, melhorou esses perfis metabólicos todos. Então uma pessoa de mente aberta fala assim, opa, deixa eu estudar, porque tem alguma coisa nessa dieta que eu não sei, que traz esse benefício. Só que às vezes a pessoa está em uma área diferente, né? Então o que eu vejo muitos profissionais médicos, né, que eu dou aula inclusive, foram buscar por conta própria os estudos, foram até em livros, materiais que eu escrevi, mostrando os estudos, para se munirem de informações para ficarem tranquilos com essa mudança. E, de fato, cientificamente, a gente não tem dúvida do benefício de uma dieta baseada em plantas para a saúde. Hoje, o lema é mais planta e menos bicho. O que a gente não sabe na literatura científica é qual que é o mínimo, né, de proteína animal, né, de fontes animais, que eu posso comer sem ter dano, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que estudos sobre câncer, até 500 gramas de carne por semana é a quantidade que eles falam assim, olha, parece que é seguro. Isso seria 70 gramas por dia, nas 24 horas. Pensa o seguinte, 500 gramas por semana são mais ou menos 70 gramas por dia. Isso dá, eu vou dizer assim, são os 4 dedos aqui, bem fininhos, né? É um tamanho aqui, desse aqui. Para você ter uma ideia, o brasileiro come quase 250 gramas por dia, em média. Quem come só 70 gramas por dia fica sem carne e não sente falta. Então, assim, se a gente fosse pensar em termos estatísticos, né, se toda a população mundial
né, pudesse fazer uma redução para essa quantidade, o que já reduziria de impacto, né, melhoraria impacto ambiental, questão para quem está pensando na ética animal, a questão de saúde já seria um benefício muito grande. Só essa redução já seria importante. Tirando a parte da masculinidade, né, que muitas pessoas acham que é fundamental para o homem ser homem, né, ter o consumo de carne, que é uma grande besteira, a gente tem essas ideias muito enraizadas de que o ferro M é importante, que é um ferro que tem uma absorção melhor que a carne vermelha, vai ter uma quantidade maior, porque a carne de frango e de peixe tem pouco ferro. Então as pessoas acham que tem que comer esse ferro para poder se nutrir de ferro, e elas acham que a qualidade da proteína da carne é muito melhor do que dos vegetais, quando isso não é verdade. Então, só para a gente ter uma ideia, se a gente buscar ferro M na literatura científica, a gente tem sites para isso, como o PubMed, por exemplo, que são sites que a gente busca os artigos, né? Os estudos de revisão, as meta-análises, como a gente chama, só mostram desgraça para o ferro M. Ele está associado com um monte de problema. E tem mecanismos causais dele para a mucosa intestinal, para causar problemas de forma geral, né? Então, não só a parte teórica mostra efeitos negativos, mas como os estudos clínicos mostram também efeitos negativos. Mas ficou essa ideia. O ferro vegetal se vai absorver 10% e o ferro M, o ferro da carne, se absorve 18%. Nossa, é 80% a mais, né? De 10 para 18, nossa, é muito mais. Só que veja que interessante, numa pessoa com uma dieta equilibrada, uma pessoa onívora mesmo, 90 a 95% do ferro que está dentro do corpo dela vem do vegetal. Então, mesmo uma pessoa onívora vai precisar olhar para o vegetal com carinho para escolher as boas fontes, associar a vitamina C para otimizar essa absorção. Então, isso é um dos equívocos. E o outro é essa ideia de que o perfil de aminoácidos da carne é muito superior aos outros produtos. E aí é um grande erro conceitual, porque o que acontece? Em 1945, tinham dois estudiosos, né, dois pesquisadores, que eram o Bloch e o Mitchell, eles começaram a comparar os aminoácidos dos alimentos. Eles tiveram uma péssima ideia, né? Porque eles resolveram pegar a clara do ovo como uma proteína de referência. Então eles pegaram assim, vamos pegar uma coisa para comparar com outras. E eles escolheram a clara do ovo. Então eles viram quanto é que tinha de cada aminoácido e começaram a comparar com a carne, com o ovo. Falaram, nossa, é parecido, né? Essa proporção aqui. Quando eles começaram a comparar com os alimentos vegetais, eles viram, olha, tem um grupo aqui que tem um pouco mais desse aminoácido, esse tem um pouquinho menos desse. Não tinha ausência de aminoácido, só tinha uma proporção diferente. Então eles começaram a falar que o reino vegetal tinha uma proteína limitante. Isso significava que se a pessoa comesse só aquele produto, ela tem um aminoácido mais baixo que dificultava ela sintetizar a proteína dela. Isso só seria válido se a pessoa comesse só arroz o dia inteiro. Então, quando a gente faz uma alimentação mista, é o arroz, é o feijão, é a couve, é uma manga, você vai ter uma soma de aminoácidos de todos esses produtos. E essa mistura de aminoácidos pode ficar até melhor do que a mistura de aminoácidos que vem com a carne e com o arroz, por exemplo. Né? E isso ficou muito enraizado porque as pessoas não pensam na dinâmica da nutrição nas 24 horas. O que é importante para a gente? É ultrapassar o que eu preciso dos aminoácidos. Não importa de onde ele vem. Se eu como mais do que eu preciso, tá ótimo. Se eu atingir, na realidade, a minha necessidade, né? Ultrapassar, tá tudo certo. Então, não importa se é de boa qualidade ou de má qualidade, como eles falam, tem que passar, tem que bater isso. E é muito fácil ultrapassar. Se a gente fizer os cálculos, se a gente fizer uma dieta baseada em plantas, vegana mesmo, até com mais carboidrato, e colocar 4 colheres de sopa de feijão, geralmente já bate tudo. É muito fácil chegar nisso. Mas o pessoal não faz o cálculo. Vale a pena dizer que grande parte dos estudos, mesmo na parte da nutrição, na faculdade, o pessoal não faz cálculo de aminoácidos. As tabelas de aminoácidos são tabelas americanas. A gente tem tabela de proteína, né? Então a pessoa fala assim, tá bom, bateu a proteína, chegou no que precisa, mas deve estar faltando algum aminoácido aí dentro, a pessoa fica insegura. E não falta. Mas é interessante que se tem uma desinformação na própria classe médica, nas pessoas que estão estudando. Nós não falamos isso aqui, Eric, mas até na própria nutrição existe uma desinformação em relação ao veganismo e vegetarianismo. Imagina para a população de modo geral, né? Que basicamente se informa por publicidade, por vídeos de carne, de queijo, de ovos, o tempo inteiro. Grandes corporações que vendem produtos de origem animal. É assustador e esse podcast, né? O seu trabalho é muito importante nesse sentido, né? Pra gente desmistificar isso. Porque só trazer dados pessoais, só trazer a nossa vida, porque eu sou assim, o outro é assim, fica muito vago, né? As pessoas têm muito medo. Então, mas vamos entrar numa questão aqui que é o nosso logo, que é o arroz e feijão.
Eu quero trazer de novo aqui que lá há 11 anos atrás, 10 anos atrás, eu vi um vídeo seu no YouTube sobre a combinação desse prato típico brasileiro que, né, o nosso logo, que é com arroz e feijão. A gente cresceu comendo arroz e feijão. Basicamente, a nossa alimentação foi arroz e feijão. Esse tal de arroz e feijão é realmente potente desse jeito? Ele tem essas combinações de aminoácido? Ele falta em alguma coisa? Eu tô falando de macronutrientes, da proteína, tô falando do carboidrato, do ferro. Eles podem substituir a carne? Essa combinação, não um e o outro sozinho. Sim, pode, né? Lembrando que não vai ter a vitamina B12, né, nesse contexto. Mas essa junção ela é ótima e eu vou além. Na verdade, não precisa nem ser o arroz com feijão na mesma refeição. Se você fizer o arroz no almoço e o feijão no jantar, os aminoácidos das 24 horas, eles estão entrando nas 24 horas, já resolve. É claro que é legal você fazer junto, que fica mais gostoso o arroz com feijão, né? Mas imagina só, você vegano viajou e fala, putz, na hora do almoço só tinha um macarrão ali para eu comer com legumes. Não tinha o feijão. Você pode fazer o jantar com uma sopa de lentilha, por exemplo, né? Uma sopa de feijão, que aí você fez um balanço também. Então você vai para a próxima refeição e faz o equilíbrio. E a nossa população, Eric, uma coisa que eu tô surpreso é que tá deixando de consumir feijão, né, cara? E a gente viu de serviço, né, nas redes sociais, do pessoal mais de dieta à base de carne, que agora arroz e feijão é a ração do governo. Mas que história é essa que é a ração do governo? Que é isso, cara? Se a gente for pensar que tem todo o subsídio para os produtos animais, né, e toda essa condição política por trás, quem é marionete aqui não é quem come arroz e feijão, né? É praticamente de graça produzir produto de origem animal no Com Brasil. certeza. O subsídio para a produção de origem animal é muito grande mesmo, né? O agronegócio beneficia muito disso, né? E, Eric, tem essas pessoas que suspendem o uso do arroz e feijão, indicando um consumo de carne. Pessoas carnívoras ali que estão com essa dieta nova do carnivorismo. Só que, por um lado, tem a galera vegana também, que vai para um outro extremo, que aí indica 100% uma alimentação à base de frutas, enfim, legumes e tal, sem incluir arroz e feijão. É saudável essa indicação? É assim, do ponto de vista de organização, ou de bater os nutrientes em termos de meta, chegar naquilo que é recomendado, é muito mais fácil você ter os grupos alimentares mais completos, né? Ter o arroz, ter o feijão, amendoim, castanhas, né? Seja o que for, né? Você tem opções mais baratas das oleaginosas, como amendoim, por exemplo, né? As verduras, legumes, é mais fácil você chegar nisso. Quando uma pessoa vai tirando os grupos, eu não uso mais feijão, né? Eu não uso mais o arroz, a comida cozida, a gente consegue chegar, né, em metas, mas tem que ter um raciocínio ali um pouquinho mais elaborado. É como você fala assim, uma pessoa que vive baseada em frutas, dá para chegar na proteína? Dá. Geralmente quem está de fora pensa assim, mas a pessoa vai comer ali 3 bananas. Não, a pessoa come quilos de fruta, né? E nos quilos vem uma quantidade, por mais que a fruta tenha pouca proteína, isso vai somando nas 24 horas e dá para chegar numa quantidade. Lembrando que quem tem mais carboidrato precisa de menos proteína, tá? Tem uma condição assim. Mas a gente abre mais espaço para mais deficiências, né, de cálcio principalmente, né? Então, assim, eu diria que quanto mais retirada a gente faz, mais importante ter alguém acompanhando que possa saber avaliar. Aliás, isso é um ponto importante, tá? Muitos profissionais não sabem avaliar se nutricionalmente a pessoa está bem. Você fala assim, eu quero saber se minha proteína está boa. Que exame que eu faço? A proteína total. Não é a proteína total. Né, você tem exames específicos para ver isso. Eu quero ver se meu ferro tá bom. Vamos ver o ferro sérico. Não é o ferro sérico que mostra isso. É ferritina. Mas a ferritina tem relação com inflamação, tem relação com o fígado. Tem que fazer cruzamentos na leitura para você fechar um diagnóstico. E grande parte dos profissionais não foi treinado para fazer isso. Então eles têm medo de acompanhar alguém por não saber, né, o que está acontecendo nutricionalmente com essa pessoa. Então na hora que a gente consegue de fato ali, olha, eu sei ler, eu sei ver, acabou o medo. Se eu atendo alguém, olha, não importa que dieta a pessoa faz, eu olho e falo assim, olha, eu sei que no seu caso a proteína está faltando. Mas eu faço uma dieta onívora, mas para você precisa de mais proteína. Outro fala assim, olha, você está com excesso, a gente pode reduzir a quantidade. O mesmo vale para o cálcio, vale para os demais nutrientes. Então a questão hoje é avaliação. Você falou do cálcio, a gente já quer entrar nesse assunto. Tenta esclarecer pra gente um pouco esse universo do cálcio. O que é o cálcio? Existem alimentos vegetais que são muito ricos em cálcio. Realmente só leite, laticínios tem cálcio. Explica um pouquinho pra gente disso. Uma pessoa que é vegana falou, gente, será que eu consumo cálcio suficiente? É assim, o cálcio é um mineral e uma das funções mais comentadas dele é a parte de estrutura óssea.
Ele faz várias outras coisas, mas o osso é onde tem maior concentração de cálcio ali. E é muito importante pensar que a gente tem aí no final da adolescência a construção de mais de 90% da nossa massa óssea. Então é muito importante ter esse balanço legal para chegar no final da adolescência já com uma estrutura óssea bem formada, chegando no máximo que a sua genética permite de massa óssea. É mais fácil beber cálcio do que comer cálcio. Isso é uma verdade, né? Então, só para a gente ter uma ideia, vamos pensar no adulto. A gente vai precisar de mais ou menos 1.000 miligramas de cálcio por dia. Quando você pega um leite de vaca, ele tem mais ou menos 240. A pessoa fala, tem que tomar 1 litro de leite por dia. Daí tem que pensar que 70% da população mundial tem algum grau de intolerância à lactose. 70%. Então, isso é um ponto para a gente considerar. Mas olha que interessante, a indústria fez os leites vegetais fortificados. Então, se for pensar de troca de leite para leite, o leite vegetal fortificado vai ter 240 até 400 miligramas de cálcio por copo. Então, a gente consegue fazer uma troca de igual para igual. Tem produtos de valores diferentes no mercado, né? É sempre bom a gente ver se ele é enriquecido com cálcio, porque não é a semente pura, é adicionado cálcio ali. Então, se eu for pensar, os vegetais têm cálcio? Tem, mas o volume às vezes é maior. Então, para você ter uma ideia, um pratão cheio de couve, rúcula, agrião, que são folhas que têm mais cálcio, esse prato cheio vai dar uns 130 miligramas de cálcio, mais ou menos, né? Eu posso dar um jeito de refogar porque deve reduzir o tamanho. Ok, você não perde o cálcio com aquecimento. Então, refogando, você consegue ficar mais fácil de comer aquilo mais condensado. Uma colher de sopa de chia tem 60 miligramas de cálcio, mais ou menos. Uma colher de sopa de tahine tem uns 120, mais ou menos. Né? O gergelim é super rico, ele é super rico em 100 gramas. Então ele vai ter 800 miligramas em 100 gramas do gergelim. Só que isso são 600 calorias. Então ele é um cálcio que vem com um brinde calórico junto também, né? Então não é qualquer um que vai conseguir com essa quantidade. Essas fontes que eu citei são as consideradas mais comuns e mais ricas. Tá? Então chegar em 1.000 miligramas dá um trabalhinho mesmo para todo mundo. Mesmo para quem usa laticínio. Não é incomum a gente pegar pessoas comendo laticínio com cálcio ruim. Né, porque eu já conto para você como é que a gente vê o cálcio. De forma geral, a população brasileira não atinge as metas de cálcio, população onívora. E quando a gente vai ver estudos com populações vegetarianas, veganas, a ingestão de cálcio fica próximo dos 500 miligramas, que é metade do que é recomendado. Tá? Então, para a gente, esse ajuste de cálcio é importante. Então, muitas vezes, um copo de leite vegetal com 400 miligramas de cálcio já ajuda bem, né? 40% do que precisa. Então, são possibilidades. Eu quero fazer um leite vegetal caseiro, é a mesma coisa? Não é, porque a semente vai pegar, digamos, 100 gramas de uma semente, vai bater com 1 litro de água. Né? Você vai ter ali em um copo uma quantidade de cálcio muito baixinha. Então, se eu quero fazer um leite vegetal barato, eu posso pegar aveia, né? Bater ali, e eu posso colocar o pozinho de cálcio, que a gente encontra, por exemplo, fosfato tricálcico ali para comprar na internet. O pacote é baratinho, que é o que eles usam no leite vegetal. Você consegue misturar e fazer o seu em casa, fica baratinho, né? Então é uma possibilidade. Agora, a avaliação do cálcio é uma avaliação difícil de ser feita. Eu costumo dizer para os meus alunos que assim, que é a que mais dá trabalho para a gente aprender, porque o cálcio no sangue não reflete o que você come. O do sangue nunca pode ficar alterado. Então, se você usou o cálcio no sangue e está normal, quer dizer que você não está com nenhuma disfunção hormonal. Porque se você comer pouco, você vai tirar do osso para jogar no sangue. Do sangue sempre vai ficar normal. Então, resumidamente, o exame mais adequado para ver o cálcio é a dosagem na urina de 24 horas. Você vai fazer o xixi ali no galão que o laboratório vai fornecer, vai devolver para o galão com as 24 horas coletadas, e aí vai ver quanto que tem ali. E a partir disso a gente consegue, pelos cálculos, saber se a pessoa está ingerindo uma quantidade adequada ou não. Quais são os profissionais que pedem isso, esse exame? Quase ninguém pede. Então, eles não pedem para os onívoros nem para os vegetarianos e veganos, né? Então, grande parte das pessoas hoje está cega com relação ao que está comendo de cálcio. Então, quando a gente começa a fazer essas avaliações, a gente vê como muitas pessoas estão com carência de cálcio. E, aliás, só fazer um parênteses interessante, que o pessoal fala, então o leite é importante. Olha só, sistema industrial de produção de animais. A vaca, ela fica ali sendo ordenhada constantemente, engravidada constantemente, né? E para a vaca não ter descalcificação, não ter alteração que a gente chama de tetania, que é contração muscular por falta de cálcio, a vaca é suplementada com cálcio. Então, a quantidade de cálcio que você dá diariamente para uma vaca, se você puder colocar num leite vegetal, olha a proporção. A vaca vai receber uma quantidade de cálcio, parte desse cálcio vai para o osso dela, uma parte ela vai defecar, ela vai urinar e outra parte vai para o leite. Então uma vaca hoje no Brasil vai produzir mais ou menos 6,6 litros de leite. Como cada um litro de leite tem 1.000 miligramas de cálcio, que é o que cada pessoa precisa, né, por dia, é como se eu dissesse assim, uma vaca consegue alimentar 6,6 pessoas em termos de cálcio que ela produz. Se eu pegar o cálcio que ela ingere diariamente
e colocar no leite vegetal, eu consigo alimentar 28 pessoas, oferecendo 1.000 miligramas de cálcio para cada pessoa. Então o animal é um atravessador de nutrientes, ele é um desperdiçador de nutrientes, numa condição ambiental, planetária que a gente está, que não permite mais isso. É muito mais inteligente, muito mais lógico eu pegar o cálcio, colocar num produto vegetal que eu posso escolher. Olha, eu posso fazer um leite de aveia, posso fazer leite de amêndoa, de soja, do que eu quiser. Então eu escolho essa matriz, se vai ter mais fibra, se não vai ter fibra, se vai ter mais proteína, se vai ter mais gordura. Não vai ter gordura saturada, não vai ter lactose, porque esse sistema ele não é um sistema coerente, onde eu vou tirar o leite da vaca, ixi, agora vai dar problema na lactose, vamos tirar a lactose, vamos fazer o leite sem a lactose. Já põe no vegetal de uma vez só, né? Já resolve isso de uma vez. Então a gente tem essa cultura dessa forma que dá uma bagunça do ponto de vista nutricional. E aí, com essa lógica, a gente tem um leite de vaca no mercado extremamente barato, porque tem subsídio, enquanto um leite vegetal, ele fica nesse debate. A gente até critica muito, né? Você trazendo essa questão do leite vegetal, a gente fala, como que uma pessoa em condições de vulnerabilidade vai consumir um leite vegetal? Porque é muito caro no mercado. Mas se a gente olhar para essa lógica que você colocou, ela é muito interessante, né? Então deveria ser algo do poder público de atuar em cima disso, com subsídio em leite vegetal. E só para as pessoas entenderem, ouvintes que não entendem o que é subsídio, né? É o governo dar um dinheiro público para uma empresa produzir algo que vai trazer um retorno em larga escala para o país, né? Então, tipo, ele investe ali, dá dinheiro, programa. Então, assim, isso só é voltado para o agronegócio, para produtos de origem animal e muito pouco para produtos vegetais, alimentos vegetais e agricultura familiar. Diminuição de imposto, enfim, né? Sim. Uma série de ajustes aí e Facilidades. ajuda do Estado, né? Facilidades para poder produzir um determinado tipo de alimento, né? Muito bom. E doutor Eric, vamos lá então. A famigerada vitamina D. Sobre essa vitamina, ela é só de origem solar? Assim, como é que é isso? Na natureza, a gente pode dizer que o contato do sol, dos raios solares com a pele, seria a fonte natural que mais vai alimentar nosso corpo de vitamina D. Isso traz uma briga dermatológica, né? Porque os dermatologistas não vão gostar nada dessa informação, né? Com razão, porque a gente sabe que realmente a questão do câncer de pele é um problema, principalmente por essa exposição cumulativa. Então, a gente tem produtos animais com vitamina D? Tem. Mas é fígado de alguns animais. A alimentação baseada em animais não vai dar uma carga suficiente de vitamina D para suprir necessidade também. Onívoro ou vegetariano vai precisar depender de alguma vitamina D se não tem a exposição solar adequada. E aí a gente tem suplementações que a grande parte das que a gente encontra nas farmácias, elas vêm da lã do carneiro, né? Então, se você, não sei se já teve essa experiência, né, de colocar a mão ali no meio da lã do carneiro, tem uma gordurinha. Não, mas imagina. O que eles fazem? Eles tosqueiam o carneiro e depois colocam esse conteúdo dentro d'água e vai ter um sobrenadante que é a gordura boia. Essa gordura é removida e é irradiada com luz ultravioleta e eles formam a vitamina D. Essa é a vitamina D que você encontra na maior parte dos lugares para comprar. A vitamina D vegana, você tem duas opções, a D2 ou a D3. A que a gente mais vai acabar usando, né, cada vez mais está mais presente, ela é oriunda de líquen. Não sei se vocês lembram, o líquen é parece aquele musguinho que fica ali em casca de algumas árvores, né? Então eles produzem a partir desse elemento. Então é uma vitamina D que não envolve produtos de origem animal e ela é tão boa quanto, né? Não perde absolutamente nada para outra. Então acaba sendo um recurso que a gente tem de uso. Eu sou vegano há 11 anos e eu sempre fiz exames, minha vitamina D sempre foi ótima, só que eu sou uma pessoa muito... Eu tomo muito sol, eu sou uma pessoa muito solar. Sou muito ensolarado, né? E aí eu queria saber, eu sou uma exceção, não dá para avaliar, o sol realmente tem esse poder? O sol realmente tem esse poder, mas tem uma questão que é assim, quanto mais área exposta do seu corpo, né, em contato com o sol, maior a quantidade que você vai produzir de vitamina D. Protetor solar reduz a formação. Né? Então, se a gente for ver, principalmente o público feminino hoje, né? Os cuidados aí de pele, o rosto geralmente sempre está com algum creminho dificultando essa formação da vitamina D. E hoje o estilo de vida das pessoas é muito mais em escritório, lugar fechado. Então, grande parte das pessoas, de fato, está pouco exposta ao sol. Então, quando você vê até as sociedades de dermatologia, elas colocam que quando a pessoa vai se expor ao sol como uma possibilidade de formar a vitamina D, eles sugerem que você exponha as regiões que são menos expostas no dia a dia. Proteger o rosto, proteger mão, né, o antebraço, e tomar mais na barriga, na coxa, nas costas,
para que você tenha um efeito cumulativo ao longo da vida menor para risco de câncer de pele. Interessante. Legal. Então seria essa a recomendação. A gente tem a soja, né, como essa vilã e como essa maravilha. Ela é polarizada, ela é discutida por todo mundo, por quem come carne, por quem não come. Todo mundo conhece a soja. E eu queria entender um pouco sobre a soja, sobre o quão ruim ela é, o quão bom ela é. Tem níveis bons e ruins. E além disso, ela aumenta mesmo o estrogênio, como todo mundo fala, né, nos homens, e diminui o nível de testosterona. Existe isso ou é um grande mito? Isso é um grande mito, né, nessa questão de mudanças hormonais. A soja tem os fitoestrogênios, que são substâncias que têm uma característica muito parecida com o estrogênio, mas agem em receptores diferentes. As células têm receptores, tá? Então, assim, a gente produz o estrogênio e vai lá na célula, se liga num lugar que é um receptor para dar alguma ordem dentro da célula. O estrogênio que a gente produz se liga no alfa e o fitoestrogênio no beta. Então, dá efeitos diferentes, e o que importa pra gente nesse sentido é ver os estudos clínicos, ou seja, o que acontece com as pessoas utilizando. Isso é muito claro na literatura científica, tá? Se a gente pegar lá no PubMed e colocar as revisões sistemáticas, as meta-análises, é muito claro mostrando que a soja não causa malefício e ela traz, inclusive, benefícios. Então, no contexto, por exemplo, do câncer de mama, eu lembro, 2003, mais ou menos, eu fui para um congresso, e daí tava uma discussão, mulher com câncer de mama pode usar soja, não pode usar soja? Aquilo tava no auge da discussão. Eu lembro que eu fui conversar com um palestrante, né, que estudava muito o assunto, e eu falei assim, mas e aí? Deve, pode, não pode? Ele falou assim, olha, ninguém sabe. Os estudos ainda estão andando pra gente saber. E os estudos aconteceram, né, com o passar do tempo, e hoje a recomendação é a seguinte, mulheres que usam soja ao longo da sua vida têm um risco menor de câncer de mama, e as mulheres que têm câncer de mama, em uso de soja, têm uma sobrevida menor e menos recidiva. Então ele é um produto aliado para câncer de mama, seja ele dependente de estrogênio ou não dependente de estrogênio, que a gente tem uma variação nos tipos de câncer de mama, né? Então o que os estudos mostram é proteção. Tem estudos com homens com câncer de próstata, que usam uma dieta baseada em plantas com soja, melhorou os marcadores todos de câncer de próstata. Então a proliferação das células tumorais e o PSA, que é o marcador que a gente usa, tem redução com a dieta baseada em plantas e com soja adicionada, né? Então as revisões sistemáticas e meta-análises mostram efeitos positivos. Não altera negativamente a tireoide, não muda nível de testosterona, não dá alteração negativa e ainda traz efeitos positivos. O nosso cuidado só é o seguinte, como todos os grãos, né, principalmente os feijões, a soja não é exatamente uma leguminosa, porque ela tem um teor de gordura diferente dos outros feijões, tá? Mas ela tem uma característica parecida, que é a questão de não ser consumida crua, tá? Aliás, feijão não se consome cru, eles têm as lectinas quando estão crus, que causam lesão intestinal, tá? Pode causar cólica importante, diarreia, até sangramento intestinal. Então feijão sempre a gente cozinha, tá? O cozimento reduz 100% aí dessas lectinas que resolve essa questão. A soja também tem isso. Então a soja com aquecimento isso é totalmente destruído, já resolve tudo. E para muitas pessoas o grão da soja é mais fermentativo. Então o tofu é uma forma bem tranquila de consumir soja para não fermentar. E a proteína texturizada ela foi injustamente colocada como um alimento ultraprocessado. Mas ela é de baixíssimo processamento, porque é remoção do óleo, aquecimento e extrusão. Extrusão é o seguinte, você pega a soja, você vai fazer ela nessa moagem, passa um gás que retira a gordura dela, é desengordurada, e ela passa em alta pressão por um tubo quente em alta pressão. Quando ela sai do outro lado, é igual pipoca, né? Faz puff, ela cresce. Isso é proteína texturizada. Então ela foi passada por aquecimento de alta pressão e a parte química foi para essa extração do óleo, que a princípio sai totalmente esse gás, ele é volátil. Então é um produto que é barato, é fácil de fazer, é rico em nutrientes, é rico em ferro, é rico em fibra, é rico em proteína, facílimo de fazer, mas ficou com essa questão, soja é problema, vai deixar o homem afeminado, vai dar uma série de questões, a criança não vai crescer, e não é isso que a ciência mostra. Muitos mitos. Sem contar que as pessoas responsabilizam veganos pelo impacto ambiental pelo consumo de soja, né? Exatamente, né? As plantações gigantescas é culpa dos veganos, né? Que a gente está destruindo o planeta, né? Ao invés de direcionar isso para os animais, que é o que está sendo feito, né? Pois é. Dr. Eric, aproveitando aqui para perguntar um pouquinho sobre massa muscular. É possível fazer academia, bater o nível de proteína e conseguir ganhar massa muscular sendo vegano? Totalmente, tá? Inclusive nós temos estudos, a gente cita aqui da equipe do Dr. Hamilton, né, da USP, eles fizeram estudos muito bem feitos, controlados, onde eles pegam as pessoas, fazem um ajuste de carga proteica, perfil onívoro e perfil vegano, o ganho de massa é igual. Não tem diferença nenhuma. E vale até a pena a gente falar do Gui, né? O Gui Abomai. Verdade. Campeão de fisiculturismo vegano,
não dá pra dizer que não dá pra construir massa, né? Mas é mais difícil, doutor Érico? Não é mais difícil. O que acontece assim, a gente tem que ver a questão de carga calórica junto com a carga proteica. Não é só proteína, é carga calórica. É o tipo de treino e tem uma questão do biotipo também. Tem biotipos que, principalmente a pessoa mais longilínea, né, a pessoa mais comprida, a gente vê que ela tem mais dificuldade de fazer incremento de massa muscular. Diferente de uma mais brevilínea, né, mais baixinha, que a pessoa ganha uma massa muito mais rápido. Então, são variáveis pra gente olhar. O tipo de exercício, por exemplo, se eu fizer mais um exercício mais aeróbio, mais corrida, mais bicicleta, você vê que a pessoa fica mais fininha, né? A musculação, a pessoa fica maior. São estímulos musculares diferentes de hipertrofia ou de construção de mitocôndrias, né? Que são aquelas estruturas dentro da célula que vão produzir energia. Então, geralmente, a musculação te dá mais volume. Um ciclismo, uma corrida, a pessoa tem um músculo muito hábil em produzir energia, mas é alguém que queima mais fácil a gordura também. Então, isso dá perfis diferentes. Às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, não consigo ganhar massa. Daí você vai ver a pessoa, ela faz musculação 2 vezes por semana e corre 5, né? Na hora que ela inverte, melhora essa possibilidade de incremento de volume de massa muscular. Bom, pelo que eu entendi, assim, de modo geral, a gente olha muito para alimentação, muito para o prato, basicamente 90%, 95%, e ignora aspectos da nossa vida, aspectos mentais, aspectos físicos, genética, uma série de fatores que influenciam na nossa saúde, no nosso corpo, no nosso bem-estar, inclusive mental, emocional. A gente está olhando muito para aquela composição do prato e esquecendo diversos fatores. Exato, faz toda a diferença. Porque senão a gente vai sair falando, olha, mudou a alimentação, virou vegano, a vida tá resolvida, né? Vai ganhar massa, vai estar com saúde, sem considerar esses aspectos multifatoriais, né? Que é importante. Sim, inclusive está sendo estudos, né, mostrando que uma alimentação baseada em plantas, mas com tudo industrializado, aumenta o risco de doença também. Exatamente. Então a nossa questão é a escolha do que a gente faz, né? A gente que trabalha com veganismo popular, né? Que essa é a ideia de falar sobre a exploração animal, mas sem indicar que as pessoas consumam industrializados, né? Justamente pensando nessa questão da alimentação. Porque pra gente, que veio de uma realidade periférica, em que as pessoas consomem muito ultraprocessado, a gente acha sem sentido lutar pelo fim da exploração animal e sugerir que as pessoas consumam produtos ultraprocessados para equilibrar isso, né? Então, eu acho que sugerir uma alimentação vegetal, uma alimentação vegana baseada em plantas é o mais indicado, assim, né? Até para quem está lutando só pelo fim da exploração animal, né? Eu acho que é importante, né? E dá uma sensação de ser algo impraticável se você for pensar em passar por uma dieta baseada em plantas com alimentos da indústria, hambúrguer vegetal, pão de queijo vegetal, porque o custo disso é muito mais alto, né? Muito mais alto, né? E aqui também a gente não tá julgando quem consome, quem opta a consumir, de vez em quando, né? Uma vez ou outra, consumir alguma coisa ultraprocessada faz parte do nosso estilo de vida e nosso cotidiano, né? Mas acho que majoritariamente tem que ser a base de planta. E já nesse sentido, pegando esse embalo, na sua opinião, qual que é o maior erro que uma pessoa pode cometer ao virar vegana da noite pro dia? Eu acho que a gente tem uma ideia mais ou menos aqui, mas na sua opinião, na sua visão clínica, né, médica, qual que é esse erro que ela pode cometer? Olha, pensando nutricionalmente, eu diria que é não ter uma noção do que é um prato equilibrado. Isso é simples de a gente saber, tá? Então pensa mais ou menos o seguinte, para um adulto, metade do prato, verduras e legumes. A metade de baixo você divide ao meio. Então, ou seja, um quarto do prato ficou ali os cereais, arroz, aveia, milho, né, esse grupo todo. E o outro um quarto do prato onde entra os alimentos mais proteicos. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, tofu, a fruta de sobremesa. Quiser usar algum óleozinho ali, um azeite para temperar, né, ou quiser colocar alguma castanha também, isso é uma fonte de gordura que é bem tranquilo. Né, mas a base, assim, arroz, feijão, verdura, legume e fruta, isso já te dá um prato que tem um equilíbrio muito adequado para carboidrato, proteína. É fácil de você fazer isso. E não é um prato caro. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, doutor Eric, que eu escuto muito de mulheres veganas, assim. Eu tenho 2 amigas próximas e as 2 estão com um problema no ferro. E elas se alimentam relativamente bem, assim. Eu queria entender um pouquinho essa questão, né, do ferro, da deficiência, tudo em mulheres veganas. A principal causa de deficiência de ferro em alguém é perda de sangue.
tirando a gestação e a infância, que são fases que a gente está construindo sangue, construindo muito músculo, que gasta muito ferro também, pode ter deficiência, nos adultos fora dessas condições, a perda de sangue é o mais importante. Então, a gente vê claramente, se você pegar a ferritina, que é o nosso estoque de ferro, de uma mulher e do homem, só de você olhar o número, você sabe quem que é mulher e quem que é homem, né? Porque a mulher tem um nível muito mais baixo pelo sangramento mensal. Então, isso acontece, essa deficiência, em muitas mulheres, mesmo comendo carne, porque a perda muitas vezes é maior do que ela consegue recuperar comendo. Então, geralmente nessa condição, o suplemento acaba sendo importante. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente vai usar um suplemento para repor ferro, geralmente as doses bem toleradas são doses de 30 a 60 miligramas. 100 gramas de carne, filé mignon magro, grelhado, sem gordura ali, não vai ter nem 2 miligramas de ferro. Uma gotinha daquele ferro que dá para criança, né, tipo um Noripurum, uma gotinha já tem 2,5 miligramas. É mais do que 100 gramas de carne. Caramba. Então, o suplemento ele é infinitamente mais poderoso em termos de oferecer ferro do que uma dieta. Então, geralmente, nessas situações de deficiência, o tratamento é com suplemento, é por tempo prolongado, porque demora muito. Ainda mais se a pessoa ainda está com a perda, né? Tá repondo todo mês e perdendo todo mês. É difícil de ajustar. E aí, tem situações que são tão impactantes que, às vezes, a gente, como médico, fala assim, olha, só reduzindo ou suspendendo a menstruação pra gente conseguir dar conta. Porque senão o ferro vai ter que ser feito endovenoso. Então é um trabalho grande lidar com ferro por conta das perdas. E o pessoal associa com o consumo de carne, né? E não é isso. Legal. Bom, a gente tem um quadro no programa que chama Isso é Coisa de Boy? E aí a gente queria te perguntar, Eric, ser vegano com uma qualidade nutricional e uma boa alimentação é coisa de boy? Isso não é coisa de boa, é coisa de gente inteligente, que vai ter um conhecimento ali que é fácil de obter. Os conhecimentos hoje tá amplo pra gente e que é fácil de estruturar pela alimentação. Só não discute da B12 porque vegano que não usa B12 é teimoso, né? Não é porque não tem informação, né? Esse é o ponto mais importante. Não é coisa de boy, não. Mas então não é coisa de boy, né? Coisa pra nós todos, né? Debatermos. Exato. Bom, doutor Eric, queria agradecer muito a sua presença aqui e te mandar um abração. Queria agradecer a todo mundo que ficou até agora aqui escutando a gente, que aprendeu com cada informação que foi colocada aqui. A gente trouxe justamente para isso, para que amplie esse debate, para que quebre mitos, desmistifique ideias que estão na cabeça das pessoas, para que você possa se tornar vegetariano, vegano, sem medo, sem receio, baseado em informação e não em teorias da conspiração, principalmente. Eu queria agradecer demais, doutor Eric, muito obrigado mesmo e a todo mundo que ficou até aqui. Um forte e leal abraço. Obrigado, abraço para vocês, abraço para vocês, pessoal. Valeu. Abraço, pessoal, muito obrigado. Valeu demais. Tchau, tchau. Esse podcast só foi possível graças ao apoio da The Pollination Project. Com esse suporte a gente conseguiu comprar todos os equipamentos e colocar o projeto de pé. Mas, para a gente continuar no ar e produzindo ao longo do tempo, o apoio coletivo é fundamental. Então considere nos apoiar através do Apoia-se. Escreve em um navegador, Apoia-se Vegano Periférico e nos apoie. Ou pelo Pix, veganoperiférico@gmail.com. Esse podcast é gravado e produzido por Eduardo e Leonardo dos Santos. A edição fica na responsa de Adriano Alcântara. E na arte, Pedro Henrique Jacob. E você, que é o principal responsável por esse programa existir. Um forte e leal abraço. E até o próximo episódio. Tamo junto.